Bom dia. Quem quer gripe aí? Ajuda aí, gente. Muito bem. Quero conhecer e reconhecer também quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Tem alguém aqui nesse meu canto direito, pela primeira vez entre nós aqui, hoje? Só faz um sinal aí, a gente vai identificar, dar uma lembrancinha para você da igreja, depois convidar você para tomar um café ali na saída. Tem alguém? Aqui não, né? Aqui no meio tem alguém? Primeira vez aqui, bem-vinda. Deus abençoe, muito obrigado pela tua presença. Mais alguém aqui que eu não identifiquei aqui no meio? Não? Aqui no meu canto esquerdo, alguém pela primeira vez? Ah, que bom, bem-vinda, Deus abençoe, obrigado. Eu estava lá na IBF. Que trabalhão que foi, hein, gente? Mas que bênção também, né? Graças a Deus também. Muito obrigado pela presença de vocês aí, tá bom? Eu quero... deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já esteve em alguma aula do portal, essa que a gente faz sábado e domingo, portal liderança? Quem já esteve alguma vez aqui no portal? Olha aí. Tá bom. O portal, ele é especificamente para líderes de pequeno grupo, líderes em treinamento, líderes de ministério. Mas ele também é aberto para todo que queira aprender mais da Bíblia, mais profundamente. Tá bom? Então, assim, eu diria que é um convite a todos e uma convocação aos líderes. Tá bom? Então, se você já é líder de pequeno grupo, se você é líder em treinamento ou participa de algum ministério aqui, então você está convocado a estar hoje 5 da tarde. Tá bom? Hoje é a última aula, né, do nosso curso de hermenêutica. Hermenêutica é a interpretação da Bíblia. E na aula de hoje, o Daniel Dantas vai falar sobre a aplicação das Escrituras. Como aplicar o texto sagrado no nosso dia a dia. Né, como fazer essa ponte, né, entre aquilo que até então, né, o autor escreveu aqui, relatou na Escritura, né, entendendo, obviamente, o que ele quis dizer e o que isso significa para mim hoje aqui, né, no meu dia a dia, como eu posso usar isso e aplicar isso na minha vida diária, tá bom? Então, eu sei que o tempo é curto, nós vamos dar 5 às 6h30 e já emenda para o culto, tá bom? É óbvio, aqueles que podem ficar. É curto 1h30, né, mas vamos crer que o Senhor vai usar o Daniel para sintetizar bem esse assunto aí para nós, tá bom? Então, todos vocês, irmãos, mesmo que você está chegando aqui, está visitando, mas gostaria de entender mais, de aprender mais, de conhecer sobre esse assunto, é bem-vindo para estar conosco aqui hoje, 17 horas, 5 da tarde, tá bom? Quem puder, traz aí um bolinho, uma torta, né, um cafezinho, a gente termina, né, assim, bem, aplicando também, né, a questão da comunhão aí, tá legal? Pois bem, essa nova série, irmãos, Plenitude Financeira, é uma proposta bem ousada, né? Quando a gente fala de plenitude financeira, porque o que nós queremos dizer com plenitude é essa ideia de, através das Escrituras, trazemos aqui princípios que possam se aplicar à nossa vida na área financeira, para que cheguemos a uma maturidade financeira nas nossas vidas, né? Eu não quero dizer com isso, e a nossa ideia não é que no final aqui seria assim, né? O grande milagre, né? Chegou no final da série, daqui a mais ou menos 2 meses, ninguém mais aqui com dívida, né? Todo mundo aqui doando cada vez mais generosamente, abençoando vidas, isso é possível e é o ideal, né? E quem está desempregado aí, dando um jeito, se não for um emprego, dando um jeito de se virar aí com algum trabalho, aplicando os seus talentos aí e tudo mais, mas enfim, ninguém passando nenhum tipo de necessidade. Mas a própria Escritura fala que na terra sempre vai haver gente necessitada, né? E qual é o valor disso, né? Ou qual a intenção disso, a gente pode pensar, né? Deus quer nos usar, irmãos. E ainda que essa necessidade não seja financeira, a plenitude financeira nos faz olhar também como nós podemos ser úteis e vasos de bênção na mão de Deus para ajudar as pessoas nas mais diversas necessidades que ela tem, seja do bolso, seja da alma. Né? E muitas vezes a necessidade da alma reflete no bolso. E por que a gente fala, pastor, de novo uma série? Todo ano tem. A Bíblia fala muito
sobre finanças. E sabe de uma coisa, irmãos? As estatísticas de família, de casamento e de divórcio dizem que problema financeiro é o segundo maior responsável por divórcio no mundo. O primeiro é adultério, infidelidade conjugal. E o segundo, que mais traz problema de divórcio, é questões financeiras. Isso falando quando arrebenta a corda, né? Mas quantos aqui nem cogitam divórcio, graças a Deus por isso, essa é a vontade de Deus, mas ainda assim estão com dificuldades financeiras. Estão com dificuldade não apenas em ganhar mais, mas aprender como gastar menos. E mesmo que você esteja ganhando bem, pode ser que você não esteja conseguindo lidar com a outra ponta do negócio. E pode ser até que você esteja equilibrado nas suas finanças. Eu ganho, né, razoavelmente, administro bem aqui as saídas, mas eu ainda não entendi o valor de ser generoso, de doar, de compartilhar, de ajudar quem precisa. E precisa aprender sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Aliás, se nós estamos aqui hoje, e se nós vamos celebrar a ceia do Senhor, é porque um dia alguém se doou por nós. Tá? Alguém se entregou por nós. Entregou a própria vida por mim e por você. Então a ceia traz na nossa lembrança, né, o maior ato generoso, o maior ato de doação da humanidade. O próprio Deus se entregando no meu e no seu lugar. Deixa eu procurar aqui acho que não está aqui, né? Ou eu não achei? Está aí Isso. Como a gente diz lá na roça, passador de slide. Está por aí? Tá, daqui a uns 10 minutos chega, irmãos, vamos... Desculpa, eu não pedi isso antes, tá bom? Mas, então quando nós falarmos de plenitude, nós vamos falar de maturidade, tá ok? E aí eu quero, o subtema desta manhã, pode projetar aí mais uma vez? Valorize o fruto do seu trabalho. Aí, uma hora chega, né? Muito bem. Esse texto é bem conhecido. Esse texto é bem conhecido. Mas antes de ler esse texto, eu queria só incentivar você a abrir sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 2. Salomão, o autor deste livro de Eclesiastes, é um livro que está enquadrado na categoria de poesia. Né? E ele vai refletir sobre a vida. E se você ler o capítulo 2, você vai perceber até um tom assim de desânimo, né? Depressão. O camarada se propõe a correr atrás de tanta coisa. Ele vai dizer que ele disse a ele mesmo: experimenta a alegria, desfruta o prazer. Mas ele vai dizer, mas isso também é ilusão. Concluir que o riso é loucura e que a alegria de nada vale. Resolver no íntimo entregar o corpo aos efeitos do vinho. As pessoas buscam dar valor ao fruto do trabalho nos prazeres, né? Por exemplo, nesse caso aqui, bebida e comida, enfim. E ele falou que ele se entregou aos efeitos do vinho, deixou-se levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Olha a intenção do autor aqui. Eu trabalho, eu ganho, né, meu dinheiro e tal, enfim. E eu quero ver como é que eu posso valorizar, dar valor para isso tudo, que é o esforço aqui do meu trabalho,
o resultado disso, como é que eu posso ter prazer nisso? Então ele falou, ó, primeiro passo aqui, me entreguei aos efeitos do vinho, tudo mais. E aí no 4 ele fala, fiz obras magníficas para mim, construí casas, vê se tem alguma relação, né? Alguma semelhança com a sua vida ou com a vida de alguém muito próximo que você talvez conheça. Essa é a busca, gente, não era só de Salomão, é a busca do ser humano, muitas vezes, pecador, coração que se volta para buscar sentido na vida em várias coisas, em muitos afazeres. Então aqui agora ele passa a construir casa, plantar vinho, é o trabalho, né? Construir o seu impériozinho. Cultivei jardim, pomar, plantei árvore frutífera, uma coisa legal, né? Bem sustentável essa intenção de aproveitar a vida, né? Árvores de todas as espécies, fiz reservatório de água para irrigar os bosques verdejantes, comprei escravos e escravas. Talvez isso você não possa fazer mais hoje, né? Não nesse sentido. E tive escravos que nasceram na minha própria casa. Tive também mais gado e rebanho do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Olha aí, fazendeiro, criador de gado. Muito bem, ó. Bela maneira, talvez, de aproveitar a vida, né? De valorizar o fruto do trabalho, investir em gado, né? Ele fez isso. Versículo 8, também acumulei prata, ouro e tesouros dos reis e das províncias. Talvez você não chegue a esse ponto, mas né, a sua prata, o seu ouro, o seu jeito, talvez você tenha acumulado, aí tem uma continha bancária meio gorda, né? Talvez dê para se satisfazer, olhando para os números ali da sua conta, alguns talvez vão chorar, né? E se eu chorar aqui é de gripe, fiquem tranquilos, mas... Olha só, ele fez isso também. Ele escolheu cantores e cantoras, desfrutou das delícias dos homens, mulheres em grande número. Olha aí, mais uma área onde muitos buscam valorizar o fruto do seu trabalho, né? Se envolvendo nos prazeres da carne. Versículo 9, assim prosperei e me tornei mais rico que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Que privilégio, né? Alguns vão dizer, puxa vida, gostaria eu de não me negar a nada que os meus olhos desejassem. Nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho. Foi essa a minha recompensa por todo o meu esforço. Versículo 11, mas quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito, em todo o esforço que empenhei, no que realizei, percebi que tudo era ilusão. Foi tudo como correr ou perseguir o vento, correr atrás do vento. Não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. Aí ele passa então a examinar a sabedoria, a insensatez e a tolice. O que fará o homem que suceder o rei? Somente o que já foi feito. Então vi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Os olhos dos sábios o dirigem, mas o tolo anda na escuridão. Porém percebi que o destino de ambos, do sábio e do tolo, é o mesmo. Por isso pensei, o que acontece ao tolo também acontecerá a mim. Por que então busquei tanto a sabedoria? Então disse a mim mesmo, isso também é absurdo. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois tudo será esquecido nos dias futuros. Assim como morre o sábio, morre também o tolo. Por isso detestei a vida, pois tudo que se faz debaixo do sol é cansativo para mim. Tudo é ilusão e perseguir o vento. Olha, vai de um extremo ao outro. Todos os prazeres e alegrias, e chega no outro extremo dizendo, detestei a vida. Talvez você está nesse momento aqui, hoje de manhã. Né? Como é que eu posso valorizar o fruto do meu trabalho? Só tenho cansaço, ele vai falar isso mais na frente. Detestei todas as coisas que me havia esforçado por fazer debaixo do sol, versículo 18, visto que tenho que deixá-las aos que me sucederem. E quem sabe se ele será mais sábio ou mais tolo? No entanto, ele se apoderará de tudo que eu fiz com tanto esforço, de tudo que eu realizei com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também é um absurdo. Verso 20, por isso entreguei o coração ao desespero, por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Porque o homem faz o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas depois terá que deixar todo o fruto do seu trabalho como herança para outro que não trabalhou por aquilo. Isso também é um absurdo, é uma grande justiça. Pois o que o homem ganha com todo o trabalho
e com a aflição do coração que se esforça debaixo do sol? Essa talvez é a grande pergunta, né? O que eu ganho com tudo isso? Durante todos os seus dias, o seu trabalho é dor e frustração, o seu coração não descansa nem de noite. Isso também é um absurdo. Não há nada melhor para o homem, e aí vem a conclusão do capítulo, do que comer e beber e permitir-se ao prazer no seu trabalho. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e permitir-se ter prazer no seu trabalho. E aí ele diz, vi que isso também vem da mão de Deus. Quem é que pode desfrutar da comida e da vida sem ele? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador, ele dá o trabalho de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem não agrada a Deus. Isso também é ilusão e perseguir o vento. É só um capítulo. E eu acho que ficou claro para você aqui que a nossa proposta, quando vamos falar de finanças esses 2 meses, não é olhar para o sucesso à luz do que o mundo chama de sucesso financeiro. Não é olhar para o que o mundo chama de plenitude financeira, mas é olhar para a Bíblia. Essa é a nossa proposta. O sucesso e a plenitude financeira, 1 mês só. Estou falando 2 meses, mas é 1 mês só. A gente está acostumado com 2 meses, né? São 4 mensagens. A proposta bíblica é contrária à proposta do mundo em relação à plenitude financeira. Claro que existem muitas técnicas, muitas maneiras de pensar sobre administração, que nós entendemos que elas são legítimas, que elas são boas. Mas a motivação, né, a intenção do coração não é buscar o prazer pelo prazer, as coisas pelas coisas. É adorar a Deus com tudo que Ele nos coloca em nossas mãos. Adorar a Deus com todos os recursos, com todo o talento, todos os dons que Ele nos dá. E assim servir para o avanço do reino. Essa é a proposta de plenitude, inclusive financeira, na vida do crente. Segundo aos Coríntios 9, 6 e 7, Paulo está ali numa atitude de gratidão, olhando para as ofertas que foram levantadas às igrejas da Judéia com muita necessidade na época, muita pobreza, uma época muito difícil para aquelas igrejas daquela região, época de muita escassez. E Paulo está no contexto ali desde o capítulo 8, agradecendo as igrejas da região da Macedônia que contribuíram para esses irmãos pobres da Judéia. E ele vai chegar aqui no verso 6 e 7 do capítulo 9 e vai dizer o seguinte: digo isso, quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá com generosidade. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama a quem contribui com alegria. E aqui, valorizando o fruto do trabalho, eu proponho que isso está, o valor do fruto do trabalho está em primeiro lugar, conforme esse texto, esses 2 textos, em calcular. Isso está relacionado a planejamento. Isso está relacionado a você saber bem onde você quer chegar. E planejar isso, calcular isso, mensurar em relação ao que você precisa fazer, o que você tem nas mãos, aonde você quer chegar. Quem pouco semeia, também pouco colherá. Essa ideia de que não adianta você esperar grandes resultados se você está plantando pouco. Essa é uma lei, né, da vida, né? Aquilo que você plantar, você vai colher. E isso está relacionado a finanças. Isso está relacionado à questão da administração dos recursos que vem à sua mão. Pensa comigo aqui, talvez você, na adolescência aí, pensou consigo, eu gostaria muito de ser médico. Meu sonho é ser médico. E nós sabemos, eu estou falando do médico porque me parece que uma das profissões que o camarada tem que estudar mais, né? Passa um tempão estudando aí, é para medicina, né? Agora, o camarada quer ser médico, mas agora, já, talvez ali com
14 anos, 15 anos. Ele não quer ir à escola. Se vai na marra. Não está nem aí para o que o professor está ensinando. Não presta atenção. Consequentemente, vai mal nas notas. Já repetiu 1, 2 vezes, sei lá. Não quer saber de estudar. O que ele está plantando aqui? Né? Medicina? Né? Medicina para a mãe, que vai ter que ficar comprando remédio para dor de cabeça. Né? E para o pai. Mas se ele está... Eu quero ser médico. Desculpa, mas vai ser complicado dessa forma. Ele não está calculando bem, né, o que ele precisa para realizar esse desejo do seu coração. Ele nem está trabalhando para isso. Logo, não está dando valor para o fruto do trabalho que teria que ter para chegar lá. Então nós temos que ser espertos, inteligentes, sábios, buscar em Deus, entender o que nós precisamos, o que nós queremos. E se isso é legítimo diante de Deus. Se isso tem valor diante de Deus. Para poder, aí sim, colocar na mesa e mensurar. Onde eu quero chegar? O que eu preciso fazer hoje para chegar ali amanhã? Eu quero comprar uma casa. Mas, tudo bem, eu quero sair do aluguel. É legítimo. É um belo empreendimento. Mas não consegue se conter nos gastos mais desnecessários da vida. Não consegue guardar um pouquinho. Não consegue juntar nada porque, como diz o Salomão, nada que os olhos desejam ele consegue negar. E para você, se você for como eu, para você chegar num ponto desse de comprar um imóvel, você vai ter que se privar de muita coisa, durante muito tempo. Mas cada vez que você se priva, você vai agradecer a Deus que Ele está te dando condições, né, de dominar esse desejo por um alvo mais excelente lá na frente. Está entendendo isso? Então, valorizar o fruto do trabalho passa necessariamente por essa virtude de saber calcular bem, ser esperto, mensurar onde eu quero chegar, onde eu estou, o que eu preciso fazer para chegar ali. Alguns textos que vão nos apontar para essa virtude de saber calcular. Provérbios capítulo 21, versículo 5. Os planos do diligente conduzem à fartura, mas muita precipitação leva à pobreza. Esse texto fala que o homem diligente, ele calcula, ele planeja. E por ter feito isso, por ter planejado, por ter mensurado, calculado, ele terá fartura. Mas aquele que não calcula, aquele que sai fazendo, precipita-se. E isso traz problema. O texto vai dizer, leva à pobreza. Né? Já dizia o sábio que todo empreendimento você tem 70% de inspiração para 30% de transpiração. Um bom empreendimento é assim, 70% de inspiração para 30% de transpiração. O que significa isso? Antes de sair fazendo, antes de me desgastar, antes de botar a mão na massa, eu vou usar outra massa do cérebro. Eu vou pensar sobre isso. É isso mesmo que eu tenho que fazer? É agora o momento? É desse jeito aqui? Peraí, não dá para ser melhor, não dá para encurtar aqui e tal. Eu vou parar para pensar, para planejar. Já sai fazendo, sai comprando, sai desesperado, eu quero. Aí depois complica. Sou a camisa à toa. Poderia ter pensado melhor. Aí às vezes, muitas vezes, prejuízo, não tem volta. E se tem, é uma volta doída. Sofre no bolso, sofre nos relacionamentos, porque não calculou. Lucas capítulo 14,
esse texto bem conhecido também. Planejamento, cálculo. Se não é vergonha nenhuma recuar, se na hora de calcular, na hora que pensou, na hora que mensurou, viu que não é um passo maior do que a perna, como diz, recua, volta, para, não tem problema. Não, mas eu já comecei, agora vou até o fim. E cada vez se quebra mais. E aqui o texto vai falar sobre essa questão do planejamento. Capítulo 14, verso 28 a 32. Qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, se vai ter, se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, talvez você já fez muito disso, né? Todos os que o virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual rei que antes de entrar numa guerra contra outro rei, não se assenta primeiro para consultar se com 10 mil ele pode ir ao encontro do que vem contra ele com 20 mil. Cálculo, planejamento. Muitas das frustrações financeiras acontecem porque não parou para pensar no começo. Não parou para planejar, não mensurou. Foi no impulso. E aí se deu mal. Não vai ter como valorizar o fruto do trabalho, porque aquele fruto do trabalho foi gasto por uma atitude impensada. Tudo que eu juntei foi por água abaixo. Por quê? Porque eu não calculei. Não vai dar valor para o fruto do trabalho. Gálatas 6, versos 7 e 8. Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, portanto, tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Tudo que semear, quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O valor do fruto do trabalho, primeiro está em calcular, segundo está em contribuir. Se tem uma coisa que valoriza o fruto do nosso trabalho é quando nós podemos contribuir, quando nós podemos ser instrumento de bênção de Deus na vida de outras pessoas. E quando eu falo contribuir aqui, eu não falo só contribuir com dinheiro, é contribuir com a vida como um todo, com aquilo que você tem, com quem você é, com seus dons, com seus talentos, com a sua vida, na vida de outros. Contribuir para o país com o seu trabalho, para a sua empresa, contribuir para a sua família, contribuir para os seus filhos, contribuir com a igreja, com o reino do Senhor. Contribuir com a sua própria vida, contribuir com a sua saúde, valorizando o fruto do seu trabalho. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração. Isso, interessante que esse ponto aponta para o primeiro também, como o primeiro ponto aponta para esse, né? Porque aquele que semeia pouco, colhe pouco, né? E está falando de aquele que semeia muito, né, com generosidade, também vai colher muito, para poder contribuir mais. Essa é a ideia, né? Agora, você tem que contribuir de acordo com o que está no coração, ou seja, a ideia aqui é de acordo com a sua capacidade. Você não vai dar, de novo, né, um passo maior do que a perna, né? Contribuir, e aí, depois, como é que fica para você? Né? Não pode ser de maneira irresponsável, né? E, infelizmente, muitos dos cristãos hoje, e igrejas, né, estão sendo ridicularizadas aí na mídia fora, né, mal vistas, exatamente pelo abuso que tem, o excesso que tem nesse ponto aqui de contribuir. Igrejas que levam os fiéis, de uma maneira até com uma lavagem cerebral, fazendo eles contribuírem desmedidamente. E aí traz problema, porque acabam se enfiando em dívidas, dando tudo o que tem, até o que não tem, para a igreja. Em nome de Deus. Deus nunca pediu isso, é irresponsável. Deus não é cúmplice da irresponsabilidade de pessoas que não conhecem a palavra dele e fazem isso por ignorância. Versículo 7 fala exatamente isso, de acordo com o que propôs no coração. Vamos ver alguns textos também, rapidamente aqui, sobre essa questão do valor de contribuir. O valor de ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar. Provérbios capítulo 11. Volta lá para Provérbios. O livro de Provérbios tem muito a nos ensinar em relação
a nossa boa administração, o bom gerenciamento dos recursos, das finanças, do dinheiro. Provérbios 11, 24 e 25. O que distribui com generosidade enriquece. Mas não é o contrário do que dizem? Quem distribui não empobrece, pastor? Se eu dou, eu fico sem. A ideia bíblica é o contrário. Quando você dá com generosidade, você enriquece. O outro que retém mais do que é justo, é interessante esse termo, mais do que é justo. Retém mais do que é justo, empobrece. Mas não é o contrário, quanto mais eu guardo, mais rico eu fico? Não. Quanto mais você guarda injustamente, mais pobre você fica. Conselho do sábio, né, dizendo, cuidado. Essa matemática do mundo parece interessante aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, a matemática é invertida. Aquele que dá generosamente enriquece. Aquele que retém mais do que é justo, empobrece. Guarde esse versículo. Mateus 10, 42. Olha que interessante aqui quando Jesus fala. A gente não tem que fazer isso esperando o retorno. Especialmente o retorno dos homens. Quando nós contribuímos, nós estamos fazendo isso por adoração a Deus. A generosidade, reflexo de um coração transformado. E em Mateus 10, 42, Jesus vai dizer, aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. É algo que nós temos que entender no coração. Nós não fazemos esperando recompensa, mas o nosso Deus está vendo. Está vendo mais do que o ato, né, exterior que os outros podem ver. Deus conhece o coração. Ele sabe que quando você está dando, quando você está contribuindo com generosidade de coração, Ele vai recompensar você. Segundo aos Coríntios 8. Verso de 1 a 5 é esse contexto que eu falei para vocês das igrejas da Macedônia. Irmãos, quero que saibais com a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles, eles não eram ricos, transbordam em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação, porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade na medida dos seus bens. Olha aí, mesmo sendo extremamente pobres, eles foram extremamente generosos na medida dos seus bens. De livre vontade, na medida dos seus bens e até acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas olha que interessante, primeiramente deram-se a si mesmo. Pastor, eu não tenho com o que contribuir. Você está vivo? Estou. Então você já tem muito com contribuir. Dando-se a si mesmo. Aquilo que você pode, aquilo que você tem de talento, o seu braço, né, as suas palavras, seu exemplo, seu testemunho. Nós podemos dar, né, lembra dos 4 T's? Damos através do testemunho, damos através do nosso tempo, damos através do nosso recurso, do nosso tesouro, e damos também através dos nossos talentos, aquilo que temos para oferecer, que Deus nos abençoou de habilidades. Muito bem. O valor do fruto do trabalho está em, primeiro C lá, calcular, em contribuir e para terminar, em contentar-se. Se você pode fazer o que for, trabalhar no que for, se você não está contente com o que está fazendo, você não vai dar valor para o fruto do seu trabalho. Porque nós só vamos valorizar aquilo que fazemos, que temos, que ganhamos, que recebemos, quando nós temos uma atitude de contentamento. Porque um dos grandes pecados na vida do homem moderno é que ele vive descontente com tudo e com todos. E Deus quer nos ensinar o valor, a bênção do contentamento. Deus ama a quem dá, não com tristeza, não com peso, não por obrigação. Deus ama quem dá com alegria. Essa palavra alegria está nesse contexto de contentamento. Vamos ver
3 textos, nós vamos estar terminando com isso. Filipenses, capítulo 4, versos 10 a 13, o apóstolo Paulo deu uma declaração aqui do seu próprio exemplo, de como Deus o ensinou a bênção do contentamento. Na sua vida ele passou por isso. Filipenses 4, nós conhecemos muito o versículo 13, mas às vezes ignoramos o contexto do versículo 13, que começa aqui quando Paulo vai dizer: alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Paulo falando a respeito da igreja dos filipenses para com ele, do qual na verdade estáveis lembrado que vos faltava oportunidade, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade. Porque, olha o que ele diz, eu aprendi a estar satisfeito ou contente em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade, sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. E aí ele conclui: todas estas coisas eu posso naquele que me fortalece. Maravilha, né? Olhar para o versículo 13 à luz do que ele acabou de falar no 10, no 11 e no 12. Eu aprendi a viver contente. Lembra? Contentamento, né, é um processo e você pode e deve aprender no Senhor como estar contente em toda e qualquer circunstância. O problema, né, é que nós temos a tendência de reclamar, de murmurar, de nunca agradecer ou não se contentar com aquilo que temos. Não estou dizendo para nos conformar. A Bíblia não fala nesse sentido. Ah, tá bom, essa atitude de que não quer progredir. Mas reclamar com o que tem nas mãos, reclamar, né, do que fizeram, não ser grato pelo que foi feito por ti ou pela tua família, enfim. Não ser grato pela própria vida de Deus em nós, que é o maior presente de todos, a salvação. E eu tenho 2 livros para indicar aqui, e um é específico sobre isso, O Segredo do Contentamento. Né? Depois, quem tiver mais interesse, fala comigo, fala com o Daniel aqui também, ele tem acesso, fala com a Rosi. Esse livro fala um pouquinho de como aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Esse outro livro, o rapaz esteve aqui, o Paulo de Tarso, Sucesso Financeiro, ele vai ensinar um pouquinho também sobre como lidar de maneira bíblica com as finanças. Da mesma forma também, depois quem tiver interesse, fala com a gente aí. 1 Timóteo 6,6. Timóteo 6,6 vai dizer: de fato, a piedade acompanhada de contentamento ou satisfação é grande fonte de lucro. Olha de novo aí, né? A lógica bíblica, né? Sabe o que é grande fonte de lucro? Contentamento. Gente, essa matemática de Deus, ela é perfeita. Porque quando nós temos na lógica humana, quanto mais eu tenho, mais eu quero. E por querer sempre mais, nunca estou contente com o que tenho. E se nunca estou contente com o que tenho, nunca vou ter essa noção de lucro. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre estou no prejuízo. Quero mais. Preciso mais. Mas a Bíblia fala, quando você está contente, ali você consegue enxergar o lucro. Você consegue perceber as dádivas da vida. As bênçãos de Deus nas pequenas coisas. Nas coisas mais simples. E mais profundas, muitas vezes. Quanto custa um abraço? Quanto custa o sorriso de um filho? Quanto custa amanhecer e poder enxergar o nascer do sol? Quanto custa a família unida? Se você tem a ótica e a perspectiva do mundo, custa caro. Porque para a felicidade da família precisa ter. Mas na ótica bíblica, essas coisas já foram doadas gratuitamente em Cristo. Tudo que nós precisamos, toda sorte de bênçãos, isso é lucro em cima de lucro. Hebreus 13:5.
Hebreus capítulo 13, verso 5. Seja a vossa vida isenta de ganância. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse, Ele é suficiente para nós. Ele é a nossa fonte de lucro. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Essa frase a gente escuta muito em casamento, né? O voto do noivo para a noiva e vice-versa, né? Mas se tem alguém que pode de fato dizer isso, é Deus. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Quer maior lucro do que esse? Quer maior motivo para viver contente do que essa frase do próprio Deus para você? Alguém aqui já foi abandonado por Deus? Não. Talvez você ainda não conheça esse Deus. Talvez você ainda não tenha esse lucro. Talvez você ainda não sabe estar contente, porque o nosso contentamento vem de Deus. E se você não tem Jesus, certamente você precisa realmente desse grande motivo para entender o contentamento. E hoje pode ser esse dia na sua vida. Ele veio, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora, para entender qual é realmente a fonte do nosso contentamento. A vida que temos em Cristo. Para terminar, vamos repetir. O valor do fruto do seu trabalho está em, primeiro, depois em, e contentar-se. Nessa perspectiva, vamos ficar em atitude de oração e vamos celebrar a ceia do Senhor em seguida. E depois o pastor Edgar vai vir, então, para celebrar a ceia. Nós vamos orar até por isso também.